Nesta semana na novela Contigo Sim, Fedra e Sandro conversam na cafeteria do hospital, e a médica se irrita com a insistência do ex em retomar a relação. Ela acaba indo embora, dizendo que precisa se arrumar para o casamento de Samantha, deixando o bebum ainda mais frustrado. Enquanto isso, Aníbal leva um buquê de flores para a esposa de Júlio no hospital, e ela explica que o marido sofreu um traumatismo craniano, e precisam esperar para saber se ele vai ou não ter sequelas. Porém, o cafetão resolve responder dizendo que realmente é um milagre que ele ainda esteja vivo, deixando bem claro que este milagre não vai se repetir duas vezes e completa. Se ele está neste estado, é porque se meteu onde não devia. Se você realmente ama seu marido e não quer que ele tenha outro acidente como esse, é melhor convencê-lo a se afastar de uma vez da família Santilana. E antes de sair, o bandido ainda avisa a mulher para não comentar nada sobre a conversa dos dois, e diz que espera que aquelas flores não sejam para a sepultura do militar. Do outro lado da cidade, Álvaro mostra a Dário todas as transações financeiras que fez no conglomerado hospitalar. Olhando no relógio, ele percebe que ainda tem tempo, antes do casamento, e pretende usar seus últimos momentos antes de se amarrar de vez a Patricinha. Dário quer saber quais são os planos do amigo para dar conta das duas esposas, e ele explica que, quando voltar da lua de mel com Samantha, vai propor a Ângela que continue estudando medicina, mas longe da capital, e ele, como diretor administrativo, vai ter que viajar muito, mas somente para visitá-la. Mas o pediatra quer saber se a enfermeira vai aceitar a ideia. Porém, o falcatrua explica que vai fazê-la aceitar o plano, pois pretende oferecer a ela a oportunidade de construir um hospital em seu povoado, o que, aliás, é o sonho da moça. Ele ainda diz que, quando for rico, pretende cumprir a promessa. Porém, nesse meio tempo, precisa continuar subindo na hierarquia do complexo hospitalar. Dário lembra que ele foi promovido a diretor-geral da empresa e o único posto que sobra é o de Geraldo. Álvaro confirma que é exatamente aí que quer chegar, pois pensa em convencer o sogro a se aposentar e deixar com ele todas as decisões sobre a empresa. Álvaro vai mais longe e ainda promete ao médico que, se ele o ajudar, vai promovê-lo a diretor-geral da companhia, em seu lugar. Enquanto isso, Leonardo chega em casa e vai conversar com seu pai. Sandro diz ao filho que precisa conversar com ele sobre sua mãe, e por causa disso, tem estado tenso e preocupado. Ele explica que há muito tempo os dois deixaram de ser um casal, e o médico surpreende o engenheiro dizendo que sabe muito bem que o casamento dos pais está em crise há muito tempo. Sandro interrompe o rapaz e revela que quer se divorciar de Mirta. Perto dali, na casa de Samantha, a Patricinha está mais chata que nunca. Com o cabelo e a maquiagem prontos para o casório, ela chama Luz perguntando se um dos seus aspones chegou. A moça responde que sim, mas acaba levando uma patada da garota, que ainda é humilhada pela Patricinha. Na casa de Léo, o rapaz diz ao pai que o divórcio não é surpresa, e acha que é melhor para os dois que se separem, do que continuar vivendo um inferno. Aliviado, Sandro abraça o filho e agradece a sua compreensão, mas avisa que ainda não conversou com a esposa sobre o assunto. Nesse meio tempo, o juiz que vai celebrar o casamento civil de Samantha chega mais cedo e é recebido por Geraldo. O homem alega que prefere esperar que os noivos retornem do casamento na igreja. Geraldo avisa que vão ter poucos convidados para a cerimônia civil, e o juiz diz que isso não será um problema. Mirta, por sua vez, conversa com Aníbal no viva voz, enquanto se arruma para o casório. O cafetão conta que deu jeito em Júlio, pois deixou claro para sua esposa que, se o militar tentar novamente se aproximar de Leonardo, vai pagar caro. A mulher diz ao amante que lhe deve uma, e ele argumenta que, na verdade, ela deve várias, mas ela sabe como ele gosta que a amante pague suas dívidas. Mirta fica lisonjeada e diz que não lhe custa nada pagar a ele conforme vem fazendo nos últimos anos. Ela diz que tem muita vontade de encontrá-lo, mas precisa desligar, pois tem que terminar de se arrumar para o casamento de Álvaro e Samantha. Sandro, que pretendia entrar no quarto da esposa, percebe que ela está ao telefone e decide ouvir a conversa, atrás da porta entreaberta. Mas quando a mulher diz o nome do noivo, Aníbal estranha e confirma se é mesmo quem ele está pensando. Desconfiada, Mirta quer saber se o amante conhece o rapaz, pois ele é um aproveitador que ganhou na loteria. Assustado, o sujeito diz que precisa desligar e corre para o notebook. Enquanto isso, Sandro entra no quarto e enfrenta a esposa. Ele quer saber com quem ela estava falando. Mirta diz que era com o fotógrafo da galeria e o corno, furioso, quer saber se o sujeito é o amante dela. O pau fecha, e por mais que Mirta diga que não tem nenhum amante, Sandro não se conforma. A mulher diz que o marido está bêbado novamente, mas ele grita e alega que não tomou nenhuma gota de álcool.
Do outro lado da cidade, Aníbal, depois de confirmar a informação na internet, liga para Yolanda, dizendo que ela não vai acreditar no que ele acaba de descobrir. Na universidade, durante a aula do cachorrão, o celular de Ângela toca e ela leva uma bronca do professor, que avisa que da próxima vez será expulsa de sua disciplina. Yolanda, por sua vez, resolve deixar uma mensagem para Ângela, dizendo que é muito importante que a moça ligue para ela, assim que receber a mensagem, pois precisa falar com ela com urgência. Algumas horas mais tarde, Yolanda liga para Álvaro, que está na porta da igreja para o casamento no religioso, querendo saber por que ele não a convidou para seu casamento com Samantha, e avisa que logo Ângela vai saber de toda a verdade, pois assim poderá mandar o rapaz para o inferno e ir atrás de seu sonho em paz. O rapaz tenta argumentar, mas ela desliga o telefone na cara dele. Quando Álvaro começa a explicar a Dário o que aconteceu, Samantha chega acompanhada dos pais, debaixo de uma salva de palmas. Na casa de Leonardo, a discussão entre Sandro e Mirta está cada vez mais acirrada. De seu quarto, o médico ouve os pais discutindo. Mirta joga na cara do marido que não admite ser humilhada daquela maneira, e principalmente de ser acusada de ter vários amantes, pois durante todos aqueles anos em que estiveram casados, ela aturou de tudo, de cachaçadas dele até escândalos. Sandro, por sua vez, lembra a esposa que ela, durante todo este tempo, viveu rodeada de luxos e sempre foi tratada como uma rainha, lembrando que jamais a tratou mal. Mas a mulher não cala a boca e chama o marido de miserável. Porém, ele se defende e diz que não suporta mais aquela situação e pede o divórcio. Mas Mirta não aceita a proposta do marido. Leonardo aparece e pede que os pais se acalmem. Sandro tenta passar pela mãe do rapaz para descer as escadas, dizendo que depois os dois vão conversar sobre isso mais de perto. Mas a doida resolve segurar o marido para impedir sua passagem e, dando um safanão, o engenheiro acaba jogando a esposa escada abaixo e Mirta, que bateu a cabeça com toda a força no chão, fica desacordada. Nesse meio tempo, no final da aula, Ângela é surpreendida com a chegada de Yolanda. A mulher diz que não tem boas notícias e precisa que a moça a acompanhe, pois vai explicar tudo no caminho, mas não podem perder mais tempo. E na igreja, a cerimônia já está chegando nos finalmentes. Álvaro, cada vez mais nervoso, tem dificuldades para fazer o juramento, mas engole o sapo e acaba cumprindo o protocolo. O matrimônio termina com o beijo dos noivos e outra salva de palmas dos convidados. Do lado de fora, Ângela e Yolanda chegam bem na hora da saída do casal. A enfermeira não acredita no que está vendo. Dário vigia o perímetro, para evitar qualquer contratempo. O casal se beija mais uma vez e posa para as fotos. Beatriz começa a tossir sem parar, e Ângela, por sua vez, está cada vez mais passada com a cara de pau do marido. A moça grita do outro lado da rua, dizendo que Álvaro é seu esposo, mas ninguém escuta direito por causa das tosses da mãe da noiva. Na casa de Leonardo, o médico presta os primeiros socorros à mãe, enquanto o pai pede uma ambulância. A empregada chega com um cabo de vassoura e o rapaz imobiliza a perna da mãe que está quebrada. Mirta grita sem parar de tanta dor. Enquanto isso, na igreja, desesperada, Ângela corre em direção ao marido, dizendo que o rapaz já é casado. Mas os seguranças tratam de colocar a moça dentro de um dos carros, enquanto Pablo, assustado, reconhece a amiga, mas não entende o que está acontecendo. O carro sai em disparada, levando Ângela e Yolanda para outro local, enquanto Beatriz está tossindo sangue, inclusive manchando o vestido de noiva da filha. A mulher acaba desmaiando e é atendida pelo marido, enquanto Samantha olha com desdém para a mãe doente. Álvaro aproveita a oportunidade e vai atrás de Ângela, mas a moça não se conforma, e chorando, ela diz que o rapaz não poderia casar-se novamente, pois já é casado com ela. O falcatrua pede para se explicar e diz que fez tudo pelos dois, prometendo explicar tudo, pois os dois vão ficar juntos. A enfermeira dá um bofetão na cara do marido e quer saber quem é aquela mulher, afirmando que a esposa do rapaz é ela e ele não poderia ter feito isso. A moça ainda diz que o que existia entre eles se acabou e não quer mais ver a cara do sujeito. Passo a passo, Dário se aproxima de Ângela com uma seringa na mão e agarra a moça por trás, aplicando o medicamento nas costas da moça, que desmaia imediatamente. Os dois metem a garota no carro novamente e mandam o motorista fazer o que já sabe que tem que fazer. Na igreja, Beatriz melhora, mas começa a chorar dizendo que estragou o casamento da filha. Geraldo avisa que ela precisa de uma nebulização, mas ela pede que o marido faça a medicação somente no dia seguinte. O padre chega para conversar com ela, acompanhada de Pablo, e reconforta a mulher. Na sacristia,
Fedra consegue tirar a mancha de sangue do vestido de Samantha, mas a moça quer saber quem era a mulher que apareceu na porta da igreja. A médica diz que não conseguiu saber, pois Beatriz passou mal. Oscar aparece dizendo que já está tudo sob controle. Álvaro também aparece e avisa que os seguranças já levaram a tal moça. Só que a preocupação maior é que foram feitas fotos dela pela imprensa, com o vestido cheio de sangue. Minutos depois, os seguranças chegam à pensão de Yolanda, que está furiosa com o que aconteceu. Ângela, por sua vez, continua desmaiada e é carregada por um dos seguranças até seu quarto. No hospital, Leonardo conversa com o médico e descobre que a mãe teve fraturas múltiplas na perna e terá que passar por uma cirurgia. O doutor diz que aplicou um sedativo em Mirta e espera autorização para continuar com o procedimento. Do outro lado da cidade, já de volta à mansão dos patrões, Luz encontra Pablo dizendo que chegou mais um presente para a noiva, mas nota que o rapaz está muito preocupado. Ela quer saber o que aconteceu e o motorista resolve contar que Ângela apareceu na igreja, gritando que seu esposo estava se casando com outra mulher e essa mulher é Samantha. Enquanto isso, na porta da pensão, Yolanda, furiosa, manda os seguranças embora e exige que devolvam seu celular. Os homens avisam que vão embora, mas continuarão vigiando para evitar que aconteça outro escândalo. Imediatamente, a cafetina liga para Aníbal, que não atende ao telefone. E na casa de Samantha, Oscar trata de filmar tudo, inclusive o noivo. Samantha aparece e avisa ao juiz que os pais já estão vindo. Beatriz sente falta dos amigos, e Geraldo avisa que eles não vão comparecer ao casamento, pois Mirta caiu da escadaria da mansão e está internada. Geraldo, acompanhado da esposa, chega ao salão e manda o juiz começar a cerimônia. O magistrado faz um discurso sobre as responsabilidades dos noivos, durante o casamento e patati patatá. Nesse meio tempo, no jardim, Luz e Pablo continuam comentando sobre o bafão na porta da igreja. A moça não acredita que Ângela tenha aparecido no casamento, mas o chofer diz que, no mesmo momento, a patroa passou mal, e foi a maior confusão. Pablo diz à amiga que acha que o esposo de Samantha é o mesmo homem, marido de Ângela. A empregada, preocupada, pergunta ao motorista se ele sabe alguma coisa da enfermeira, mas o rapaz conta que não sabe de nada, pois, na hora da confusão, os seguranças contratados para o casamento meteram a moça num carro e a levaram embora. Luz decide ligar para a amiga, mas a moça continua sob o efeito do sedativo que Dário aplicou e sonha com o dia em que os homens do povoado contaram a ela e a sua avó que somente encontraram a lancha de Adela totalmente destruída. Porém, não foram capazes de localizar a mulher, que será dada como morta, caso não apareça nas próximas 2 horas. E do outro lado da cidade, Luz continua insistindo em ligar para Ângela, que não atende. Preocupado, Pablo diz à moça que, se a amiga não atender, ela deve ir logo para a pensão da moça, para descobrir o que de fato está acontecendo. A empregada insiste, mas sem sucesso. Enquanto isso, em São Jacinto, Gabino, que já está se sentindo melhor, quer sair para caminhar, alegando que ficou por semanas na cama. Mas Adela não deixa e diz ao marido que ele não pode sair de casa por ordens médicas e o doutor deve ir vê-lo mais tarde. Ela dá água ao homem e percebe que ele está com febre novamente, mas se assusta com os flashes de memória quando vê o pai de Ângela morto e sua filha pequena. Na capital, os noivos assinam a ata de casamento. Álvaro, por sua vez, já não consegue mais disfarçar que está de saco cheio de tudo aquilo. Samantha, por sua vez, é só sorrisos, enquanto as testemunhas também assinam a ata. O juiz dá por consumada a união dos dois, e mais uma vez, o casal é ovacionado com uma salva de palmas dos convidados. Devidamente casados, Álvaro e Samantha posam para as fotos, e Oscar trata de não perder um só detalhe. E quem está com cara de poucos amigos é Geraldo, que encara Álvaro com o ar de quem quer explicações sobre o que aconteceu na porta da igreja. Algumas horas mais tarde, Yolanda consegue falar com Aníbal e diz que está tentando falar com ele faz um tempão. O cafetão conta que também estava tentando falar com sua comparsa, mas como ela não atendia, teve que sair para resolver uma situação. A dona da pensão conta que aconteceu a maior confusão na porta da igreja, pois os seguranças tiraram o celular dela logo quando chegou e ainda detiveram as duas quando chegaram. Ela conta ainda que Ângela viu Álvaro sair da igreja com a nova esposa e enfrentou o marido gritando. Aníbal diz que não está entendendo nada, e Yolanda diz que conta os detalhes ao comparsa mais tarde. Porém, o importante é que a enfermeira viu o marido casando com outra e se deu conta do erro que cometeu. A cafetina diz ainda que tem certeza de que a moça, depois do que viu, não vai mais querer saber do rapaz. Agora o cafetão quer saber como ela está e Yolanda conta que a garota está mal,
pois injetaram algo para acalmá-la e as duas já estão na pensão. Mas Aníbal insiste em saber o real estado de Ângela e Yolanda conta que ela está dormindo. O homem, então, diz que tem um evento naquela noite, mas a cafetina avisa que a moça não tem condições de trabalhar. Mas agora, com o que aconteceu, eles vão poder explorar bastante aquela mina de ouro. O sujeito resolve dizer que tem vários clientes interessados nela, mas Yolanda avisa que ele vai ter que ter paciência, pois a moça deve estar em pedaços. Mas o sujeito não quer saber e manda a comparsa tratar de animá-la e ajudá-la a se recuperar logo, pois precisa que a enfermeira volte a trabalhar. A mulher diz ao cúmplice para não se preocupar, pois vai dar um jeito nisso, e depois de desligar o celular decreta: "Sinto muito, filha, mas a vida é injusta e você ainda tem muito sofrimento para enfrentar." Depois do acidente com a esposa, Sandro, que está no hospital com o filho, não se conforma com a situação, por mais que Leonardo diga que foi um acidente. Arrependido, o engenheiro diz que não deveria ter perdido a calma, mas o médico coloca panos quentes e diz que os dois estavam errados quando começaram a discutir. Enquanto isso, no cortiço, Gibo, que acha que todo mundo é obrigado a ouvir a sua cantoria, continua entoando uma canção enquanto estende a roupa. De repente, Pura começa a passar mal, e o garoto quer saber se a mulher quer que chame o Dr. Mário. Mas a idosa o ameaça, dizendo que não precisa chamar ninguém, se não quiser, levar uma chinelada na bunda. Enquanto isso, do outro lado do hospital, a esposa de Júlio conversa com o médico que informa que ele está melhorando aos poucos. Ela aproveita para dizer que gostaria de transferir o marido para os cuidados do irmão dele, pois não tem dinheiro e está cansada da violência na capital. O doutor diz que, por enquanto, o sujeito não poderá deixar o hospital, mas, assim que estiver mais estável, os dois podem voltar a conversar sobre o assunto. Do outro lado da cidade, depois do fiasco na igreja, a recepção do casamento de Álvaro e Samantha continua. Oscar procura pelo noivo e descobre que ele foi ao banheiro. No banheiro, Dário e Álvaro comentam sobre o incidente, e o pediatra conta ao amigo que deu a Ângela um sedativo muito forte e ela não deve acordar até o dia seguinte. Mas a preocupação do falcatrua é com o fato de que alguém descubra sua armação. Dário avisa que se isso acontecer, ele poderá ir preso, mas o advogado diz que, no momento, precisa achar uma maneira de calar a enfermeira. Ele ainda pede ao amigo que garanta que os seguranças não abram o bico, mas o doutor o tranquiliza, dizendo que pagou muito caro pela descrição dos rapazes. Álvaro ainda dá graças a Deus pela sogra ter passado mal bem na hora do escândalo, pois assim, a atenção dos convidados estava voltada a atender a mulher e não prestaram atenção aos gritos de Ângela. Mas o infeliz não consegue se acalmar. Dário bota mais lenha na fogueira e os dois começam a discutir, quando Oscar chega e interrompe a conversa. Rapidamente o pediatra muda de assunto e finge que está preocupado com alguns convidados que não têm mesa para se sentar. Nesse meio tempo, Geraldo, que está disposto a tirar a história do escândalo a limpo, interroga os seguranças que afirmam não saberem quem seria a moça que apareceu na igreja. O chefe da equipe contratada diz ao empresário que a mulher que estava com a moça que fez o escândalo era uma parente que estava cuidando dela, pois parece que a tal garota não anda muito bem das suas faculdades mentais. Álvaro, com a maior cara de pau, aparece e pergunta ao sogro se ele conseguiu descobrir alguma coisa sobre o que aconteceu na igreja, mas Geraldo diz que os seguranças não tinham nenhuma informação. Oscar aparece e diz que está na hora de Álvaro e a moça abrirem a pista de dança. Do outro lado da cidade, já é noite quando Luz chega à pensão de Ângela. Yolanda conta que a moça está dormindo, pois lhe deram um sedativo, e explica que realmente ela viu seu marido se casando com outra, na igreja matriz da capital. Em seu quarto, mesmo sedada, a garota continua pensando no que aconteceu e chora, lembrando de seu casamento na praia, meses atrás. Ela também se recorda da cena que viu há algumas horas, quando descobriu que o marido estava se casando com Samantha. Magoada, a garota se sente traída e chora ainda mais. Enquanto isso, na sala, Yolanda pede a Luz que apoie a amiga, que não está bem. Nesse meio tempo, no hospital, o médico conta a Leonardo e seu pai que a cirurgia de Mirta correu bem, mas encontraram alguns coágulos de sangue na safena da mulher. Sandro não entende o que o médico está falando e se preocupa, mas o filho do engenheiro revela que sua mãe pode estar com trombose. O médico avisa que estão aplicando o tratamento e fazendo de tudo para evitar o pior. Na pensão, Luz vai ao quarto da amiga e tenta consolá-la, mas Ângela não se conforma com o que descobriu e não consegue parar de chorar, dizendo que o marido a enganou. Deprimida, a enfermeira diz à amiga que não pode suportar aquela situação e quer morrer. Mas Luz diz que a moça é forte e vai superar tudo. Porém,
deixa escapar que conhece a mulher com quem ele se casou e mostra a foto de Álvaro em seu celular, pedindo que a enfermeira confirme se aquele é seu marido. Chorando, Ângela confirma que sim, e Luz conta que a noiva se chama Samantha Vega e é filha de seus patrões, que tem muito dinheiro. Mas quando ouve o sobrenome dos riquinhos, Ângela se dá conta que a garota é filha dos donos do complexo hospitalar que leva o nome da família e é justamente onde Álvaro trabalha. Inconsolável, a moça acaba vendo as fotos do casamento e chora ainda mais. Na mansão, Oscar vai ver Samantha, que já está pronta para ir para a lua de mel, comentando que um dos fotógrafos que estava na festa tirou uma foto da mulher que fez o escândalo na igreja, mas quer dinheiro para não postar a baixaria nas redes sociais. A Patricinha olha a foto no tablet do Aspone e diz que conhece aquela mulher. Enquanto isso, na pensão, Luz diz a Ângela que ela tem que reagir, levantar a cabeça e seguir em frente, pois o energúmeno não merece uma lágrima sequer. Em São Jacinto, o médico aconselha a Dela a levar o marido ao centro de saúde, pois ele não está respondendo ao tratamento. Mas Gabino diz que não vai se curar e pede perdão à mulher, dizendo que o amor que sente por ela o cegou e não conseguiu contar a verdade. Desconfiada, ela implora ao esposo para que ele diga de uma vez se ela tinha outra família e uma filha, mas o homem, que está muito mal, acaba perdendo a consciência antes de responder. Na capital, Ângela e Luz procuram a advogada que está ajudando a mãe de Guibo com as denúncias de maus tratos e violência doméstica contra o pai do garoto. Ela aconselha a enfermeira a contar toda a verdade, explicando que vai acompanhá-la em todo o processo, mas ela tem que dar o primeiro passo. Finalmente, Ângela se decide e entra com a advogada, acompanhada também por Luz, na sala do escrivão, dizendo que quer denunciar seu marido por bigamia. Nesse meio tempo, Adela continua tentando fazer o marido recobrar a consciência e pedindo a ele que conte a verdade, mas o sujeito não consegue dar conta de si. Ela jura que vai levá-lo ao hospital e ele vai ficar bom. Chorando, a mulher implora para que ele se recupere logo, pois não vai aguentar ficar sozinha. Na delegacia, o escrivão explica que aquela é uma acusação muito séria que pode acabar em prisão, mas Ângela está firme na paçoca e diz que vai denunciar assim mesmo. O homem então pede a ela sua certidão de casamento, mas a moça diz que não tem o documento, pois nunca pensou que haveria necessidade para usá-lo. Ela ainda explica que não se casou na capital, mas vai pedir ao padre de seu vilarejo que providencie a certidão e a encaminhe pelo correio. A advogada explica que vai providenciar tudo o que seja necessário para o processo e o tabelião então decide colher o depoimento da moça. Na mansão, Samantha está uma pilha de nervos, pois não consegue lembrar de onde conhece a mulher que fez o escândalo na igreja. Álvaro aparece apressando a esposa para a viagem. Porém, antes que o casal saia, Oscar pede para tirar mais uma foto do casal. Apesar da resistência do advogado, Samantha consegue convencê-lo mais uma vez a posar para as redes sociais. Na delegacia, Ângela continua explicando o que aconteceu e diz que o marido se casou mais cedo, naquele mesmo dia, com uma fulana chamada Samantha Vega, e existem fotos postadas nas redes sociais que comprovam isto. O escrivão explica que, por ser um caso público, pode ser mais fácil de comprovar, porém, a enfermeira deve estar preparada para o assédio da imprensa. Apavorada, Ângela diz que não tinha pensado nisso, mas depois que o tabelião sai, ela pergunta à advogada o que vai acontecer a partir de sua denúncia. A mulher explica que as autoridades vão iniciar uma investigação para poder emitir uma ordem para que Álvaro se apresente para depor. Mas Ângela não se conforma e diz que jamais poderia imaginar que isso iria acontecer. Porém, a advogada diz que ela não está só lutando por seus direitos, mas também pelo direito de outras mulheres que estão passando pela mesma situação. A enfermeira desabafa, dizendo que não gostaria que o marido fosse preso por sua causa, mas a advogada insiste e diz que a culpa é somente de Álvaro, por ter infringido a lei. Enquanto isso, no hospital, quem também está desesperado é Sandro. O médico aparece e o engenheiro quer saber se há mais alguma coisa que se possa fazer para evitar o surgimento de coágulos sanguíneos na circulação de Mirta. O doutor explica que estão aplicando anticoagulantes fortes e mantendo a mulher em observação, principalmente para que não haja infecção na perna operada. Agora o médico quer saber se a paciente nunca foi operada antes. Leonardo explica que não, e o doutor explica que então deve ter sido por isso que os níveis de coagulação dela nunca foram examinados. O rapaz conta que a mãe é hipertensa, mas ele tem mantido a pressão dela sob controle. Porém, o homem explica que os cuidados do rapaz evitaram um AVC e uma trombose.
Sandro não se conforma e acaba implorando para a equipe médica que façam tudo o que for possível por sua mulher. A enfermeira chega dizendo que a suíte para acomodar os dois na clínica está pronta, e foi uma recomendação de Geraldo, dono do hospital. E na saída da mansão, Beatriz vai se despedir da filha, que percebe que a mãe não está bem. Pablo avisa que está tudo pronto para a viagem, enquanto Álvaro trata de puxar o saco do sogro, dizendo que está à disposição para o que for necessário. Geraldo, por sua vez, conta que está disposto a descobrir quem foi a talzinha que tentou estragar o casamento de sua filha e quer saber se o genro, por acaso, não conhece a moça. O falcatrua jura de pé junto que nunca a viu em toda a sua vida, e na frente da pensão onde mora, Ângela liga imediatamente para o padre Marcos, pedindo que ele providencie a certidão original de seu casamento, pois precisa do documento para uns trâmites na capital. Ao desligar o telefone, a enfermeira confessa à Luz que aquele foi o pior dia de sua vida e nem conseguiu contar a verdade ao seu amigo sacerdote. A empregada comenta que o amor não é igual ao que aparece nas telas do cinema, mas Ângela não se conforma e diz que o que mais dói é ela ter acreditado no marido, pois agora se sente como uma imbecil. Luz quer saber se a amiga nunca desconfiou de nada, e a enfermeira diz que só se deu conta das mentiras do rapaz quando soube do casamento, mas agora entende porque ele nunca quis que os dois morassem juntos e a obrigou a ficar com Yolanda. Agora, a mãe de Guibo quer saber se Álvaro chegou a prometer casar-se com ela, no religioso. Ângela responde que sim. Desesperada, a enfermeira diz não entender por que o marido fez tudo aquilo e quer saber por que ele a enganou e a levou para a capital, se pretendia se casar com outra. Cheia de perguntas sem respostas, Ângela diz à amiga que acha que o rapaz se casou com Samantha por dinheiro, mas Luz a aconselha a não se torturar e a convida para jantar. Mas a moça agradece e diz que prefere se recolher. Na mansão, o cara de pau continua puxando o saco do sogro, dizendo que ele não precisa se preocupar com a filha, pois ele ama Samantha e sempre vai tratar de cuidar muito bem dela. Beatriz aproveita a oportunidade para pedir desculpas por ter passado mal durante o casamento religioso da moça, mas ela diz que a mãe não tem com o que se preocupar. O casalzinho resolve então partir para a lua de mel, mas Beatriz pede ao marido que eles levem os recém-casados ao aeroporto. O motorista conduz a patroa até o banco da frente do carro, mas aproveita para contar a ela que, assim que a mulher tiver tempo, ele precisa conversar com ela sobre algo muito sério. Enquanto isso, no hospital, Sandro diz ao filho que não se conforma com a situação, revelando que jamais vai se perdoar se algo de pior acontecer com sua esposa. Leonardo insiste em dizer que o pai não deve se culpar de nada, pois o que aconteceu com Mirta foi um acidente e que o problema de coagulação da mãe não tem nada a ver com o que houve. O engenheiro diz que, com tudo o que aconteceu, ele se deu conta da importância da família e vai até a capela rezar por sua esposa. Porém, antes que o pai saia, o rapaz pede que ele mantenha a calma. Logo que fica sozinho, Leonardo resolve procurar alguma coisa em sua carteira quando a foto, 3x4, da antiga namorada cai no chão. O rapaz pega a fotografia e imediatamente se lembra de um dos momentos em que passou com a moça. Foi neste dia que ele confessou que gostaria de ter vários filhos e não conseguia parar de imaginar as crianças correndo pela casa, gritando papai. Ele também lembra que, neste dia, confessou estar preocupado com o casamento, pois tem medo que o casal não seja bons parceiros e não queria repetir os mesmos erros de seus pais. Mas o moço também se recorda das promessas da noiva que dizia que os dois não são os pais dele e vão ficar bem. Com carinho, o médico resolve guardar novamente a foto de sua amada na carteira. E do outro lado da cidade, Ângela não se conforma com o que aconteceu. Ela continua chorando e decide olhar as fotos dela e do marido, que estão arquivadas em seu celular. A garota também se lembra do dia em que ela e Álvaro se conheceram em seu vilarejo e do dia em que ele declarou seu amor por ela, a pedindo em casamento. Como se não bastasse a tortura, a moça também se recorda da sua noite de núpcias e do passeio romântico de barco, um dos últimos passeios do casal, antes dela descobrir o casamento dele com Samantha. Com raiva, a enfermeira começa a gritar, chamando o rapaz de mentiroso e destrói o quarto, mas acaba caindo no choro novamente e se agarra ao travesseiro onde o moço costumava dormir. Leonardo, por sua vez, que continua no hospital, resolve mandar uma mensagem para a enfermeira, dizendo que aquele foi um dia difícil e que decidiu entrar em contato, pois admira a força dela em seguir adiante. Segundos depois, Ângela liga para o médico, dizendo que ele sempre a apoiou e não sabia mais para quem ligar. Chorando, ela diz que não sabe exatamente por que ligou, e ele, preocupado, pede a ela que não desligue, perguntando se pode ajudar.
Envergonhada, a moça pede desculpas e desliga. Mas quando Leonardo decide retornar a chamada, Sandro aparece dizendo que encontrou o médico de Mirta no corredor e que ela não vai demorar a sair da sala de recuperação e existe a possibilidade de ser transferida para o quarto no dia seguinte. O rapaz diz a Sandro que ele precisa descansar um pouco e avisa que vai em casa, tomar um banho, trocar de roupa e aproveitar para pegar uma muda de roupa para o pai. Alguns minutos depois, alguém bate à porta do quarto de Ângela. Ela acha que é Yolanda e avisa que não quer nada e que apenas pretende descansar. Mas é Petra, e a moça resolve abrir a porta. A mulher avisa que tem uma pessoa procurando por ela e a enfermeira se surpreende com a visita de Leonardo. Petra aproveita para dar uma bronca nos dois, dizendo que aquilo não são horas de receber visita. Assim que fica sozinho com a moça, Leonardo conta que levou um café para ela, pois ficou preocupado com a garota, depois da ligação que recebeu. Pacientemente, o rapaz quer saber se ela está bem, e diante da negativa da enfermeira, pergunta se ela quer contar o que aconteceu. Mais uma vez, Ângela, sem dizer uma palavra, balança negativamente a cabeça e Leonardo trata de achar um canto no quarto da moça, para se sentar, deduzindo que a chateação dela só pode ter a ver com o marido. Com toda a calma, ele oferece o ombro, caso ela queira chorar e pede que a moça tome o café que ele levou, enquanto conta tudo o que aconteceu naquele dia horrível. Triste, Ângela acomoda a cabeça naquele peitão maravilhoso do doutor, para ouvir o rapaz contar suas lamúrias. Ele começa dizendo que os pais querem se divorciar e blá blá blá, até que convence a garota a tomar um gole de café. Logo cedo, já no hospital, enquanto vela o sono do pai, Leonardo resolve mandar uma mensagem para Ângela, dizendo que está à disposição, caso ela queira contar o que aconteceu. O médico chega em seguida e o rapaz acorda o pai para ouvir as notícias sobre o estado de saúde de Mirta. O doutor explica que teve que colocar 9 pinos e uma placa de titânio na perna direita da mulher. No entanto, o homem conta ainda que tiveram que fazer enxerto para conseguir recompor o osso quebrado. Ele ainda diz que, como a fratura foi exposta, tiveram que administrar antibióticos para evitar uma infecção. Leonardo, então, resolve perguntar ao colega como ficou a situação dos coágulos que sua mãe estava apresentando no dia anterior. O médico revela que eles continuam se formando, apesar do tratamento que está sendo aplicado. Leonardo se preocupa, mas a pior notícia ainda está por vir. É que o tal médico conta ainda que Mirta está com a imunidade baixa e precisa de cuidados, mas em breve deverá ir para o quarto. Logo que o médico sai, Leonardo pergunta a Sandro se ele não quer voltar a descansar, mas o engenheiro avisa que prefere esperar pela esposa, no quarto do hospital. Do outro lado da cidade, Ângela continua deprimida. Yolanda aparece para recolher a bandeja do café e percebe que a moça está em outro mundo. Mas logo em seguida, ela recebe uma ligação de Álvaro, porém decide não atender. Enquanto isso, curtindo a lua de mel com a esposa em uma praia paradisíaca, o falcatrua fica preocupado. Mas Samantha aparece para consolar o rapaz, sem perceber nada. Na capital, Beatriz está cada vez pior do câncer e agora sente muitas dores na perna, além de não conseguir mais controlar seus movimentos e deixa um copo de água cair no chão. E no hospital, Leonardo e Sandro descobrem que Mirta terá que fazer mais uma cirurgia de urgência para a retirada da safena. Já no quarto, a mulher, que está retomando a consciência, pede ao filho que não deixe ela ir novamente para a sala de operação, mas ele acalma a mãe, dizendo que vai ficar tudo bem. Nesse meio tempo, na pracinha da periferia, Luz e o filho curtem um sorvete, observados por Félix, e em São Jacinto, Adela reza à Virgem para que salve Gabino, dizendo que ele é muito bom e a resgatou da morte. Por isso, está implorando por sua saúde para que possa entender qual é a verdade sobre seu passado e sobre as pessoas que assombram sua mente, principalmente a menina que está frequentemente em seu pensamento. Desesperada, a mulher pede à santa que a ajude a encontrar sua antiga família, se isso for realmente verdade. Na igreja, Ângela também reza para a Virgem, querendo saber por que tanta aprovação e dizendo que não tem mais ninguém, pois o único que restou de sua família foi o falcatrua do marido. Ela pede forças à santa para seguir adiante com sua vida. E por falar no entojado, ele continua tentando falar com a enfermeira. Agora resolve deixar mensagens no celular, dizendo que a ama e tem muito medo de perdê-la e precisa falar com ela. Samantha chega bem na hora e percebe que o marido estava falando com alguém. A patricinha imprensa o sujeito e quer saber com quem ele estava ao telefone, mas o rapaz não sabe o que responder. Neste mesmo instante, Ângela recebe a mensagem do infeliz e chora ainda mais. Ela resolve bloquear Álvaro e decreta que o rapaz está morto para ela.
E no hotel, Samantha não acredita na desculpa esfarrapada do marido, que inventa que estava revisando uns números da empresa do sogro e encaminhou uma mensagem de voz aos colegas do trabalho. Mas a Patricinha resolve cobrar o rapaz porque ele está tão tenso e mal permite que ela o toque. O moço diz que está preocupado com o trabalho e ela promete fazê-lo esquecer de tudo. Jogando o energúmeno na cama, Samantha se acha a gostosa e começa o lesco-lesco com o marido, mas ele não consegue parar de pensar no bofetão que levou de Angela no dia de seu casamento, quando a garota deixou claro que não quer mais vê-lo pelo resto de sua vida. Ele também se lembra que foi neste momento que seu amigo Dário sedou a enfermeira para evitar um escândalo ainda mais. E o pingolim do cara não levanta. Samantha fica brava e quer saber onde ele está com a cabeça. Álvaro pede desculpas à esposa, dizendo que não entende o que está acontecendo com ele, mas ela fica indignada e quer saber por que o rapaz está tão distante. A moça vai mais longe e pergunta se ele está assim por causa da mulher que apareceu na igreja. Ele nega, dizendo que nunca a viu na vida, mas a moça saca o celular e mostra uma foto de Angela no dia da encrenca na igreja. Nesse meio tempo, Mirta recobra a consciência e chama pelo marido, que, ajoelhado ao lado da cama da mulher, implora pelo perdão da esposa, dizendo que não esperava que as coisas terminassem daquela forma. O engenheiro se culpa pelo que aconteceu e pede que ela se esqueça da discussão, prometendo jamais deixá-la sozinha. Mas a revolta da paciente é tanta que ela não quer ouvir o marido. Ele implora para que ela reconsidere e diz que está disposto a tentar salvar o casamento. Mas Mirta está determinada a tirar o marido de sua vida e manda o cara ir para os quintos dos infernos, afirmando que não quer mais ver a cara dele nem pintada de ouro na frente dela. Escondido atrás da porta, Leonardo escuta toda a conversa. Enquanto isso, na praia, Álvaro tenta inverter o jogo, dizendo que nunca viu a tal mulher e que a esposa está se comportando como uma ciumenta paranoica. Agora ele quer saber onde ela conseguiu a foto, mas Samantha responde que isso não interessa e pressiona o marido, afirmando que quem diz a verdade não titubeia e ele está muito hesitante em dar as respostas que ela está pedindo. Por mais que o advogado negue, Samantha continua apertando o rapaz, que acaba perdendo a paciência e grita que não sabe quem é a tal moça e não tem culpa da louca ter aparecido no casamento e dado um escândalo. Vendo que a conversa não vai para lugar nenhum, a mulher pede desculpas e diz que acredita no marido, mas não deixa de lembrar que ele está distante, em plena lua de mel. Indignado, Álvaro diz que está se sentindo sufocado e pede a Patricinha que lhe dê espaço para respirar. Furiosa, ela sai pisando firme e diz ao marido que tome o espaço que quiser para poder respirar. Por mais que ele chame por Samantha, ela não dá ouvidos e sai porta fora. Na capital, Beatriz está nos braços do marido, com muita dor. Geraldo se preocupa com a esposa, mas ela diz que aquela é a única forma de se sentir melhor. O empresário jura que os dois vão vencer a doença, como tudo o que fizeram durante a vida de casados. Chorando, Beatriz confirma ao marido que sim, mas ele pede que ela permita chamar o médico para vê-la. A pintora pede que ele faça isso mais tarde, pois quer curtir mais alguns minutos abraçada ao esposo. Samantha, por sua vez, já está dando o maior mole para um bonitão de olhos verdes que estava de bobeira no quiosque do hotel. O rapaz diz que não sabe como uma mulher tão bonita como ela e recém-casada não está curtindo o dia com o esposo. Chateada com a discussão que teve com Álvaro, ela diz que os homens são muito egoístas, mas o moço afirma que nem todos são assim, e olhando bem para o decote da mulher, diz: existem homens que fazem tudo o que for necessário para satisfazer uma mulher. Mas Samantha, se fazendo de infeliz, resolve contar que seu marido a deixou abandonada, e parece que não se importa com ela. E o sujeito, se fazendo de bom moço, diz a Samantha que tem certeza que seu marido vai aparecer a qualquer momento e os dois vão ficar bem. Mas a vadia, com a maior cara de pau, diz que se sente triste, pois apesar de um lugar tão lindo com tantas coisas legais para curtir, ela está sempre só. Percebendo para onde está indo o papo, o rapaz diz que apesar da beleza dela, ele não quer problemas. Samantha insiste e, segurando o homem pelo braço, pede que ele tome um drink em sua companhia, já que ele mesmo disse que ela é muito bonita e tem certeza que não é todo dia que ele encontra alguém como ela. Obviamente, o rapaz, que não é bobo, resolve convidá-la para ir a um local mais privado, como o seu quarto, por exemplo. E Álvaro, por sua vez, toma todas em uma mesinha na praia, olhando para as fotos de Angela que tem em seu celular. Resmungando com seus botões, o advogado diz: ela foi a única coisa boa que você teve na vida e cagou no patê, seu imbecil. Na capital, Angela chega à pensão cheia de ódio.
Yolanda percebe e pergunta o que a moça pretende fazer. Do alto da escadaria, a enfermeira grita que vai colocar todos os pingos nos is. Enquanto isso, na periferia, Abel vai buscar Gibo na escola e explica ao garoto que Luz não pôde ir buscá-lo, pois está trabalhando. Ele percebe que o garoto está com um olho roxo e quer saber o que aconteceu. O menino conta que um dos colegas tirou onda com a cara dele e os dois acabaram se agarrando a socos. O garoto diz ainda que o motivo da briga foi o jeito como ele caminha e conta que deu uma surra no amiguinho. Por mais que Abel diga que não é assim que se resolve as coisas, Gibo resolve contar que tem duas notícias para o amigo, uma boa e outra má. A boa é que a partir daquele dia, todos vão respeitá-lo na escola, e a má é que foi expulso. Do outro lado da cidade, no hospital, Mirta se recupera da segunda cirurgia e quer saber quando vai ter alta. Leonardo pede que a mãe escute o médico, que explica à mulher que ela passou por 2 cirurgias. Na primeira, os ossos fraturados foram reconstituídos com placas e pinos, além de enxerto ósseo. Na segunda, tiveram que tirar uma veia importante, a safena. Ele diz ainda que a ferida está infeccionada, a presença de coágulos, e a perna dela não está reagindo bem à medicação. Preocupada, Mirta quer saber quais são os próximos passos, mas apesar dos olhares de preocupação, o doutor é curto e grosso. Com todas as letras ele diz: se sua perna não responder ao tratamento em breve e os coágulos continuarem se formando, é possível que você tenha gangrena. O clima pesa no salão. Enquanto isso, Samantha está tratando de colocar 2 belos chifres na cabeça do marido, em plena lua de mel. O Dom Juan de olhos verdes leva a moça para seu quarto e a agarra aos beijos, apesar dela pedir que ele vá mais devagar. Cheio de fome, o sujeito diz que não quer perder mais tempo, porém, a Patricinha diz que foi ali para tomar um drink. Porém, ele diz que não gosta muito de beber álcool e oferece um café para a donzela. De repente, Samantha se lembra de onde conhece Ângela, pois as duas se encontraram no complexo hospitalar Vega e acabaram se esbarrando no corredor quando a enfermeira derramou café em sua roupa. Do nada, ela começa a falar em voz alta e conta que já sabe de onde conhece a mulher que apareceu na igreja no dia de seu casamento. O barbudo não entende nada e acha que Samantha é uma doida. E na capital, Ângela toma coragem e vai até a casa dos Vega contar toda a verdade sobre Álvaro. Porém, antes de conseguir alcançar seu objetivo, ela tem que enfrentar a empregada da mansão, que enche a moça de perguntas. Por fim, a enfermeira consegue dizer que é a esposa legítima do rapaz que acabou de casar-se com Samantha. Mas a empregada conta que os patrões não estão em casa, pois Beatriz passou mal e o marido levou a esposa ao médico. Eis que neste exato momento, Pablo e Luz chegam das compras. Ao ver a amiga, a empregada a abraça com carinho, enquanto o motorista conversa com Dalva sobre a situação, dizendo que aquele assunto é muito complicado. Depois que a doméstica sai, Pablo pede desculpas pela maneira como a amiga foi tratada pela colega, mas Ângela diz que isso não importa, pois vai falar de qualquer jeito com os donos daquela casa e contar tudo sobre Álvaro. Luz e o motorista, assustados, fazem aquela cara de tela de descanso de celular. A moça desconfia e quer saber se Beatriz e Geraldo já sabem a verdade, porém, Pablo responde que não se trata disso e explica que o falcatrua também enganou seus patrões. Luz concorda, e a enfermeira afirma que vai ter que deixar a conversa com os donos da mansão para outro dia, pois a mulher teve que ir para o hospital com o marido por não estar se sentindo bem. O casal concorda e diz que Beatriz está muito mal de saúde. Pablo aproveita a oportunidade para convidar Ângela para entrar e tomar um cafezinho. A moça fica indecisa, mas acaba aceitando o convite do motorista. E da praia paradisíaca onde deveria estar curtindo a lua de mel, Samantha, cada vez pior da noia, liga para Oscar e conta que descobriu de onde conhecia a tal mulher que apareceu no dia de seu casamento no religioso. Ela pede ao Aspone para tentar descobrir mais informações sobre a garota, mas acaba tendo que desligar o celular, pois o gostosão chega com o café que ela pediu. O rapaz pede que ela tome o café em outro lugar. Por mais que a dondoca faça cara de vítima e pergunte se ele vai mandá-la catar coquinho, o rapaz, que pelo menos tem um pouco de juízo, pede que ela leve a bebida e o corpinho para fora de seu quarto, pois não quer problemas com o marido da moça. Como não consegue levar um não como resposta, ela vai até a porta aberta e diz ao sujeito que foi até ali para ter algo que quer e não vai embora enquanto não conseguir. Batendo a porta, a moçoila pula no colo daquele que vai ser seu amante por um dia, o enchendo de beijos. Com a cabeça coçando, mesmo sabendo que não tem caspa, Álvaro vai até o bar do quiosque perguntar ao garçom se por acaso ele viu sua mulher.
Inocentemente, o garçom diz que viu a moça conversando com um cara, na beira da piscina, mas não percebeu quando os dois saíram. Álvaro, que está começando a ficar com uma certa dor na cabeça, pede mais um uísque pro rapaz. E na capital, Mirta continua mandando o marido pro inferno, por mais que ele implore pelo perdão da esposa. Chorando, o homem finalmente vai embora, e logo depois que ele sai, a mulher diz ao filho que ela está ali por culpa de Sandro. Leonardo contemporiza e comenta que foi um acidente, mas Mirta resolve abrir o jogo e confessa que está com medo. Na mansão dos Vega, Pablo conta a Ângela que, há pouco tempo, encontraram um câncer bem agressivo nos pulmões da patroa, e desde então ela tem estado muito mal. A enfermeira comenta que não sabia de nada, e Luz resolve dizer que durante o casamento da filha, Beatriz passou muito mal. O motorista completa, contando que na saída do casamento, a mulher teve uma crise e tossiu muito sangue, chegando a manchar todo o vestido de noiva da filha. Depois que falou a bobagem, é que ele se dá conta de que Ângela esteve naquele casamento e acabou se sentindo mal com o comentário dele sobre a patroa. A moça diz que o amigo não tem por que se desculpar, mas afirma que precisa saber quem é a mulher com quem Álvaro se casou e descobrir o porquê de tudo aquilo. Luz dá razão à enfermeira, comentando que se algo parecido acontecesse com ela, também gostaria de saber a verdade. Pablo, por sua vez, concorda com as duas e revela que chegou a pedir para conversar em particular com a patroa, mas ela ficou tão mal que ele não teve coragem de falar nada, mesmo sobre este assunto tão grave. Ângela diz que entende a situação, e os pais de Samantha não têm culpa do que aconteceu, pois a responsabilidade é toda de Álvaro. Ela ainda afirma que vai esperar um momento mais adequado para conversar com Beatriz e Geraldo. O motorista jura de pé junto que seu patrão é muito gente boa, quando são legais com ele. Mas quando se sente traído por alguém, é o pior dos piores. Depois do bate-papo, a enfermeira se despede dos amigos, dizendo que precisa ir ao correio, pegar a certidão de casamento original que o padre Marcos ficou de mandar lá de seu povoado, já que precisa entregar o papel à sua advogada. Pablo convida a amiga a esperar terminar o turno de trabalho dele e de Luz, pois assim os três podem ir juntos pegar o documento. Luz insiste e diz que assim elas podem ficar mais tempo juntas e estará acompanhada dos dois, que a consideram da família. Algumas horas mais tarde, Leonardo chega ao seu escritório e resolve ligar para Ângela, mas desiste no meio do caminho. Ele resolve ligar para Júlio, mas é a mulher do ex-militar, que continua inconsciente no hospital, que atende. Ela quer saber quem está procurando por seu marido e o médico responde, dizendo que é um amigo. A mulher resolve interrogar o rapaz. E quando ele se apresenta, ela reconhece imediatamente o sobrenome, lembrando-se da ameaça feita por Aníbal para que ela e o marido se mantivessem longe daquela família, se não quiserem que algo pior aconteça com eles. Assustada, a mulher diz que é engano e desliga o aparelho. Leonardo fica encafifado com o que acabou de acontecer. Júlio recobra a consciência por instantes e quer saber o que houve, mas a esposa o tranquiliza, afirmando que foi de um banco. Nesse meio tempo, Abel conversa com Guibo sobre a bronca que o garoto vai levar da mãe quando ela souber que ele foi expulso da escola. Só que o menino avisa ao amigo que vai dizer a verdade e é capaz de arcar com as consequências dos seus atos. Os dois são observados por Félix, que está do outro lado da rua. Guibo resolve cantar uma música para seu amigo, enquanto o bandido manda seu advogado descobrir tudo o que puder sobre Abel. Do outro lado da cidade, no consultório médico, Geraldo recebe os resultados dos últimos exames da esposa. Beatriz desconfia que são más notícias, e Ugarte, pedindo desculpas, informa que houve metástase e as dores que ela sente nas articulações é consequência disso. Beatriz insiste em saber quanto tempo lhe resta e descobre que só tem alguns meses de vida. Nesse meio tempo, Sandro está ao telefone com seu credor, dizendo que já depositou a metade do que devia e pede mais tempo para pagar o restante. Porém, descobre que vão tomar sua casa. Fedra chega e ouve a conversa, comentando sobre o estado de saúde de Mirta e dizendo que não reconhece mais o ex. Sandro resolve abrir seu coração e diz que, ao lado da mulher, é outro homem e ela só desperta o que há de nefasto nele. O engenheiro explica que não pode perder a casa naquela situação e jura que o que aconteceu com a esposa foi um acidente. Momentos mais tarde, Abel chega em casa com Guibo e Ângela trata de colocar um bife cru no olho roxo do garoto, enquanto ele se defende, dizendo que ganhou o respeito na porrada, na escola. O menino diz ainda que desafiou a diretora e por isso foi expulso. Pura se irrita e diz que o garoto precisa de uma boa lição. Pegando a criança pelo braço, ela carrega Guibo para fora e é seguida pelos netos,
Ângela e Luz. No hospital, Sandro, que está na cafeteria com Fedra, continua insistindo em seu amor pela ex, apesar de levar mais um pé na bunda da médica. Dário chega bem na hora e quase pega o engenheiro fazendo gracinha. Fedra corre e apresenta o sujeito como amigo de Geraldo e pai de Leonardo. Na periferia, Pura ensina Gibo a lutar boxe e se defender com os braços, dizendo que seu pai era boxeador e a ensinou a luta quando ainda era criança. A galera se diverte. E no hospital, Dário quer saber o porquê de tanta intimidade da mãe com o pai de Leonardo. Ela explica que ele foi seu noivo, mas não tem mais nada com o sujeito, dizendo ao filho para não se meter onde não é chamado. Enquanto isso, no cortiço, Ângela se sente mal e Luz a ajuda. O telefone da moça toca e é Ed, dizendo que os dois têm que estudar para uma prova que vale muitos pontos. No complexo hospitalar, Leonardo explica seu plano de reformas para Geraldo, que não consegue se concentrar. O empresário não consegue se controlar e cai no choro, dizendo que teve que se manter firme diante da esposa, que está desenganada. Geraldo resolve abrir seu coração para o colega Leonardo, e em meio ao desespero, confessa que não sabe se vai conseguir viver sem Beatriz, pois os dois nunca se separaram. Ele revela que acha que falhou com Beatriz, pois ela preferiu ficar sozinha, depois de receberem a notícia de que a mulher só tem alguns meses de vida. Leonardo trata de consolar o amigo, dizendo que ele não falhou e que ela precisava ficar sozinha para processar o que está acontecendo, mas pede a ele que não deixe nada que poderia fazer com a esposa para trás e a faça a mulher mais feliz do mundo, no pouco tempo que lhe resta, pois assim o amor dos dois vai ficar guardado em seu peito para sempre. O empresário consegue controlar seus sentimentos e, pedindo desculpas, pergunta como está Mirta. Leonardo conta que a mãe está relativamente bem, mas tudo vai depender de como ela responderá ao tratamento. Abraçando-se ao rapaz, Geraldo conta que considera a família do rapaz como se fosse sua. Na faculdade de medicina, Ângela passa mal novamente, e a professora de anatomia pede que Ed leve a moça para fora. Enquanto isso, Dário continua enchendo o saco da mãe com a história sobre Sandro, mas ela mata a charada e diz que o rapaz está bravo porque o filho do engenheiro acabou assumindo a posição na empresa que ele almejava. Ela vai mais longe e diz ao filho que aquele cargo deveria ser ocupado por um médico como Leonardo, que ama a sua profissão, e não por alguém como ele que deixou a pediatria para assumir funções administrativas e ainda decreta: talvez você devesse pensar em voltar a atuar como médico ou nunca vai passar do que é agora. Furioso, o pediatra sai do consultório da mãe, batendo a porta. E na cafeteria da faculdade de medicina, Ed, que ficou sabendo o que aconteceu entre ela e o marido, está passado com o desplante do marido da moça. A conversa dos dois é interrompida com a chegada de Leonardo, que quer saber se a moça está bem. Ed conta que ela passou mal, mas a enfermeira afirma que está bem, só que desmaia nos braços do bonitão, que prontamente a pega no colo. Do outro lado da cidade, Dário resolve ligar para Álvaro para saber das novidades. O rapaz diz que está tudo bem na sua lua de mel e pergunta por Ângela. O pediatra informa que não a viu mais desde o dia do casamento, nem soube de qualquer outra coisa relativa à garota. O advogado insiste na ideia de fazer com que Ângela o perdoe pelas cagadas, mas Dário adverte ao amigo que o que ele fez é simplesmente imperdoável. E é melhor ele aceitar, que dói menos. Entre um copo e outro de uísque, Álvaro diz que o pediatra não sabe do que ele é capaz e jura que vai reconquistar a enfermeira, mas avisa que precisa preparar o terreno para quando Samantha souber da verdade, pois ela vai descobrir tudo cedo ou tarde, e ele precisa estar pronto, já que nunca perde um bom jogo. Dário insiste em dizer que é tarde demais para o amigo recuperar Ângela, mas o falcatrua jura que não só vai reconquistar a enfermeira, como também vai ficar com o dinheiro de Samantha. Na universidade, Leonardo espera Ângela recobrar a consciência, na enfermaria da instituição. Ele diz que soube por Ed que a moça passou mal por causa do que aconteceu com seu marido. O médico agora quer saber se ela vai contar ou prefere ficar desmaiando pelos cantos. Enquanto isso, Cornélio continua dando voltas e voltas na piscina do hotel, tentando achar Samantha que não atende ao celular. Na enfermaria da Universidade de Medicina, Ângela resolve contar a Leonardo que seu marido se casou com outra mulher. Ed pira na batatinha e chama o infeliz de desgraçado, mas o rapaz se dá conta que está terminando a aula de anatomia e diz que precisa levar a justificativa de falta da amiga para a professora. Logo que fica sozinho com a garota, o médico quer saber por que ela não contou nada antes, e Ângela diz que estava com muita vergonha por ter sido tão idiota, mas acaba revelando que Álvaro se casou com Samantha Vega, a filha do patrão de seu marido. Surpreso,
O médico diz que conhece a tal mulher, pois ele também é funcionário do complexo hospitalar Vega e sua família e a da Patricinha são amigos desde sempre. Agora Leonardo quer saber se o infeliz que fez a cagada com a moça se chama Álvaro Villa-Lobos, e Ângela, sem entender nada, quer saber se o rapaz conhece o Falcatrua. Leonardo diz que conhece o rapaz, e pelo que sabe, ele e Samantha estão juntos há alguns meses. O médico conta ainda que o casamento que ele ia no dia do acidente de sua mãe era justamente o do casal. Chorando, a moça diz que depois de perder seus pais quando criança, e recentemente a avó que a criou, acho que não teria que passar por mais nenhuma perda e conseguiu seguir adiante. Mas o golpe que o marido lhe deu a colocou de joelhos e não tem mais forças para continuar. Mas Leonardo, que não consegue ver seu crush tão deprimida, diz que a moça é uma guerreira e vai superar tudo, mas precisa se alimentar e dormir bem. Ele pede à moça que ligue se ficar deprimida, pois agora ele também é seu médico. Para finalizar, sem perder a oportunidade de tirar uma casquinha da garota, Leonardo pede um abraço. Na periferia, Luz diz ao filho que vai tentar conversar com a diretora da escola para ver se consegue que ele volte a estudar. O celular da moça toca, interrompendo a conversa. É uma mensagem de Félix, pedindo para conversar, pois tem uma proposta para fazer, pois os dois precisam pensar no futuro do garoto e a convida para tomar um café. Do outro lado da cidade, Ângela, que já está se sentindo melhor, toma um café com Leonardo na cafeteria da universidade, quando a moça recebe uma chamada de Aníbal, dizendo que sabe que ela não esteve bem, mas precisa de seus serviços naquela noite. A enfermeira diz que já tem compromisso, mas ele insiste, lembrando a garota que ela também tem um compromisso com ele e não aceita um não como resposta. Chorando, a moça acaba concordando e diz que o encontra em meia hora na pensão. Leonardo se preocupa e ela explica que tem trabalho agendado e precisa voltar para casa. Nesse meio tempo, com a cabeça inchada, Álvaro tenta mandar mais uma mensagem de voz para a esposa, querendo saber onde ela está, quando a mulher aparece com a maior cara de pau, no quarto do casal. Se fazendo de indignado, o rapaz quer saber onde a esposa estava, afirmando que deixou mais de 1000 mensagens em sua caixa, e ela nunca respondeu. Cínica, Samantha responde que andava por aí e ainda diz: "Você não me dá nenhuma explicação do que faz ou deixa de fazer. Logo, eu também não tenho que te dar explicações." O rapaz não entende nada, e a Patricinha explica: "Eu não acredito em nada do que você falou sobre a mulher que apareceu na igreja no dia do nosso casamento. Já sei de onde a conheço. Eu encontrei com ela no hospital de meu pai, e ela derrubou café na minha roupa. Estava muito chateada e chorando." Mas o rapaz não se mixa e pergunta o que ele tem a ver com isso. Porém, Samantha está determinada em descobrir a verdade e diz ao marido que acha muito estranho uma mulher sair chorando do local onde o rapaz trabalha e dias depois, a mesma mulher aparecer na igreja, justamente no dia de seu casamento, fazendo o maior escândalo. Álvaro concorda e diz que realmente isso é estranho, mas continua afirmando que não entende o que isso tem a ver com ele. Samantha diz que também não está entendendo a situação, porém, quer que ele explique e insiste em saber se ele tem algo a ver com a talzinha. Por mais que ele negue, Samantha não se convence e quer saber por que ele está tão estranho. Enquanto isso, em São Jacinto, Fulgêncio vai ver a dela e quer saber como está Gabino. A mulher explica que o marido não está bem, e o sujeito avisa que ela não precisa se preocupar com dinheiro, pois o importante é a saúde de seu compadre. Desesperada, a mulher responde que a única coisa que deseja é que seu marido fique bom e explique o que aconteceu em seu passado, pois voltou a sonhar com a mesma menina que tem atormentado seu sono. Adela conta que não sabe quem é a garota e está na dúvida se a criança é filha dela ou se é ela quando era criança. Fulgêncio tenta consolar a moça e dá um abraço nela, aproveitando para passar a mão na bunda de sua comadre. Assustada, ela se afasta e o sujeito resolve ir embora. Nesse meio tempo, Luz, que aceitou o convite de Félix, o encontra num café perto do cortiço. O homem, se fazendo de bom moço, diz que ela não precisa ficar assustada e está ali apenas para falar sobre o futuro do filho. Ele quer saber o que ela é capaz de fazer pela felicidade do filho. A moça diz que é capaz de fazer qualquer coisa pela felicidade de Gibo, e o sujeito aproveita a oportunidade para perguntar se ela está mesmo disposta a fazer o que seja pelo garoto. Desconfiada, a mulher quer saber o que o infeliz quer dizer com aquilo. O bandido, então, responde que está disposto a pagar a cirurgia e o tratamento do menino, prometendo desaparecer da vida dos dois, depois de tudo resolvido, sem advogados e sem processo. Desconfiada,
Luz quer saber em troca de que ele está propondo tal coisa, e com a maior desfaçatez, ele responde que está fazendo aquela proposta em troca de que ela passe uma noite com ele. Já é tarde da noite quando Leonardo deixa Ângela na porta da pensão. Aníbal chega bem na hora, e fazendo o maior esparro, manda a garota entrar em seu carro imediatamente, apesar de ela dizer que precisa se trocar. O médico, que ainda estava estacionado no local, observa tudo, mas não gosta do que está vendo. E nesse meio tempo, a DR entre Samantha e Álvaro continua. Ela aperta o marido e quer saber por que ele anda tão esquisito. O rapaz inverte o jogo e diz que está chateado porque o casamento dos dois começou com o pé esquerdo, e eles não têm feito nada mais além de discutir durante toda a lua de mel. Ele ainda diz que está com medo de que a paranoia e os ciúmes de Samantha acabem destruindo tudo o que construíram, e ainda joga na cara dela que passou a tarde toda procurando pela esposa por todo o hotel. Se fazendo de vítima, Álvaro diz que quase morreu de tanta preocupação e esteve a ponto de informar as autoridades sobre o desaparecimento dela e completa: "Não posso nem imaginar o que vai ser de mim se te perder. Eu não poderia suportar isso." Mas, como uma serpente conhece a outra, Samantha não embarca na encenação do marido e pede que ele jure, pela alma de sua irmã Clara, que está dizendo a verdade e não conhece a tal mulher que apareceu do nada na igreja. Vendo que não tem escapatória, o advogado admite que conhece Ângela. Pronto, fechou o pau. Samantha se descontrola e começa a socar o peito do marido, dizendo que já sabia disso e agora quer detalhes, pois se ele não contar tudo, ela vai sair pela porta do quarto e ele vai realmente conhecer quem ela é. Na maior saia justa, o rapaz conta que aquela moça se chama Ângela e foi sua noiva. Na capital, Leonardo dirige pela noite escura, enquanto se lembra dos momentos que passou com a enfermeira na universidade e de suas recomendações a ela. Mas se recorda principalmente do abraço que os dois trocaram. O médico ainda se lembra da chegada de Aníbal à pensão, quando o cafetão a obrigou a entrar em seu carro. Nesse meio tempo, Ângela também se lembra do que Leonardo lhe contou sobre seu marido e Samantha e começa a chorar. Aníbal puxa a conversa, comentando que sabe o que aconteceu com o marido da moça, pois Yolanda contou toda a história. Chateada, a enfermeira pergunta por que a dona da pensão contou o que aconteceu para ele e o sujeito responde que gosta de saber o que acontece com suas garotas, já que sempre está disposto a ajudar. Agora, o infeliz quer saber dos detalhes do que aconteceu. Quem também está passando um dobrado é Luz, que tenta ir embora e deixar o marido plantado no bar, mas ele a pega com força, obrigando a moça a se sentar novamente. Indignado, Félix diz que a esposa gosta de envergonhá-lo na frente de todo mundo como sempre, mas mesmo assim, mantém sua proposta. Ele completa o assunto oferecendo dinheiro à mulher, mas ela recusa, dizendo que não precisa de nada que venha dele. Luz enfrenta o marido, mas ele manda a garota calar a boca e continua falando sobre o que pretende. O sujeito insiste, afirmando que quer evitar os advogados enchendo seu saco, mas Luz o interrompe dizendo: "Por um momento cheguei a pensar que você se importava com Gibo, mas sou mesmo uma imbecil." E o infeliz completa: "Ah, bom, aí sim, não posso te ajudar porque você sempre foi muito burra. Aliás, você é mesmo muito imbecil por não se dar conta como vai acabar tudo isso." Só que desta vez, a doméstica não está a fim de levar desaforo para casa e diz que a situação vai terminar quando se fizer justiça. Félix começa a rir e diz que a justiça será a que ele quiser, pois tem dinheiro suficiente para comprar muita gente, e ela, ao contrário, não tem onde cair morta. Furiosa, Luz, mais uma vez, enfrenta o seu abusador e diz que prefere cair morta na rua a aceitar qualquer coisa que venha dele e jamais pretende se submeter a passar segundos em sua companhia, quanto mais uma noite inteira. Mal a moça sai, Félix faz um juramento: "Isso nós vamos ver, sua estúpida." Nesse meio tempo, Álvaro continua tentando acalmar a esposa, que tem uma crise de raiva e manda o rapaz não tocar nela. A doida começa a quebrar tudo no quarto do hotel, por mais que ele tente dizer que pode se explicar. Mas a moça não quer saber e continua a gritaria, perguntando ao marido o que ele mais tem a dizer. Agora ela quer saber o que ele prometeu a Ângela para que ela se comportasse daquela maneira no dia do casamento. Obviamente, o cínico joga tudo no fiofó da enfermeira, dizendo que os dois ficaram pouco tempo juntos e ela queria se casar. Mas quando ele negou a união, a doida ficou obcecada e o perseguiu, a ponto de chegar a agredi-lo fisicamente. Samantha grita que não acredita em nada do que ele está falando e tem certeza que o marido prometeu algo para a mulher. Por mais que o rapaz negue,
a Patty continua o interrogatório. Ela quer saber por que Angela foi até o hospital, e Álvaro revela que a garota foi avisar que faria um escândalo, pois descobriu que ele ia se casar. Agora a moça quer saber como os dois se conheceram, e o falcatrua explica que conheceu a enfermeira em um bar, alguns meses antes de conhecer a esposa, e os dois começaram a sair, pois estava se sentindo muito sozinho e estressado por causa dos gastos com sua irmã. O sujeito é tão falso que chega a jurar, olhando nos olhos da esposa, que não quer perdê-la. E enquanto Luz volta para casa chorando e se apoiando nos muros das casas pelas quais passa em seu caminho, Samantha, já mais calma, saboreia o uísque dado por Álvaro e aproveita para dizer ao marido que é a segunda vez que ele mente para ela. O rapaz continua se desculpando e diz que jamais iria imaginar que Angela aparecesse na igreja, pois sua intenção era para protegê-la, pois sabe como a moça se preocupa com sua imagem pública. Magoada, Samantha jura ao marido que espera que ele não minta mais, pois não está disposta a passar por outro escândalo. Mais uma vez, o topetudo larga seu charme para cima da esposa, só que desta vez não cola e ela manda o sujeito desaparecer. Álvaro lembra que não tem para onde ir, pois estão em um hotel, mas a Patty não se dobra e manda o rapaz alugar outro quarto ou ir para o raio que o parta, pois não quer vê-lo. Porém, utilizando sua habilidade para torcer a conversa, o rapaz pergunta o que a esposa quer que ele pense dela, pois durante a tarde, quando a estava procurando, descobriu que ela estava conversando com outro homem no quiosque do hotel. Achando que ganhou a discussão, o advogado pergunta se por acaso ela chegou a ficar com o sujeito. Agora é a vez de Samantha se fingir de vítima e diz que o marido é um desavergonhado, mandando-o sair imediatamente da sua frente. Vendo que não tem saída, Álvaro deixa o quarto e Samantha mete um monte de remédio para dentro, com uísque. Na capital, Angela já está pronta para participar do que ela imagina ser um ensaio fotográfico, quando Yolanda chega com uma arara cheia de vestidos. A enfermeira quer saber o que a mulher está fazendo ali e a mulher responde que está ali para apoiá-la, pois não pretende deixar a moça sozinha depois de tudo que ela passou. Sem entender nada, a moça conta que pensou que aquele seria mais um evento da marca que estão promovendo. Aníbal chega e diz que sim, mas os clientes estão tão contentes com os resultados que exigiram que fosse a imagem da moça que acompanhasse a tal marca de vinhos. Mas a enfermeira se queixa, dizendo que não tinha sido informada que teria que atuar como modelo e fazer fotos. Yolanda tenta pôr panos quentes na situação e, abraçando a moça, diz a ela para não questionar, pois aquele trabalho vai poder pagá-la melhor, e assim poderá pagar mais rápido a dívida que tem com o sujeito. Diante do argumento, Angela acaba topando, e Aníbal recebe uma mensagem dizendo que o modelo já chegou. A dona da pensão tenta ajeitar a roupa de Angela para que fique mais sensual, enquanto o cafetão explica que vão recriar uma cena na qual ela e o tal rapaz estarão na cama, para as fotografias, e o modelo fará o papel de um grande conhecedor de vinhos. Desconfiada, a moça quer saber por que aquilo tem que ser feito à noite, mas Yolanda e Aníbal afirmam que o cliente tem muita pressa. Nesse meio tempo, enquanto Álvaro enche a cara no bar do hotel, Samantha acorda na maior ressaca, procurando pelo marido. Com o celular na mão, ela resolve sair do quarto para procurar o rapaz e acaba dando de cara com o amante, que está acompanhado de um amigo. O rapaz diz ao colega que aquela é a mulher de quem estava falando. O rapaz agarra a moça, dizendo que os dois estão apenas querendo se divertir e começam a levar a moça para o quarto do sujeito. Ela começa a gritar e Álvaro aparece bem na hora. Ele consegue se livrar dos rapazes a socos e, aproveitando a situação, quer saber se a esposa está bem. Vendo que ela está chapada, o advogado a pega no colo e leva a esposa de volta para o quarto do casal. Na capital, Aníbal começa a fotografar Angela, que não consegue se sentir bem com o trabalho. Ao perceber que a moça não está muito afim de colaborar, o cafetão pede à sua comparsa que ajeite a garota, pois precisa ver um pouco mais de pele, já que é isso que vende. Prontamente, Yolanda vai ajeitar a garota e tenta abrir um pouco o fecho do vestido, mas ela nega. O modelo, que está nu da cintura para cima, exibindo seu tórax de tanquinho, é orientado a se aproximar da moça e beijá-la, mas ela se recusa. Aníbal encerra a sessão de fotos e agradece a moça, mas ela diz que aquela foi a primeira e a última vez que vai fazer aquilo. O dia amanhece e, na praia, Álvaro diz à esposa que está chateado pelo clima entre o casal, principalmente porque sabe que a culpa é dele. Samantha diz que a culpa é realmente dele, mas não sabe o que pensar, pois está cansada das mentiras do esposo. Álvaro, por sua vez, diz que só quer que ela o perdoe e aproveita para pedir que a esposa não tome tantos remédios, pois ela estava muito mal quando ele a encontrou na noite anterior.
Preocupado, o rapaz revela que acha que Samantha está viciada nos ansiolíticos, mas ela responde que seu vício é ele, pois por mais que ele a magoe, não consegue deixá-lo e se odeia por isso. No dia seguinte, logo cedo, Angela, que está com a advogada, descobre que precisa pedir o divórcio de seu marido. A mulher explica que existem 2 processos. O primeiro, por bigamia, que é um delito, e se isso for comprovado, o casamento de Álvaro com Samantha será anulado, já que perante a lei, o que vale é o primeiro matrimônio. Por isso é preciso pedir o divórcio, já que os 2 processos precisam correr simultaneamente na justiça. Em São Jacinto, Fulgêncio chega à casa de seu compadre, dizendo que já conseguiu o táxi para levar Gabino ao médico. Ele ainda explica que conversou com o doutor sobre a saúde do sujeito, e descobriu que Gabino está mal. Fulgêncio aproveita para dar outra cantada na mulher, mas ela avisa que ele não é mais bem-vindo em sua casa e avisa que precisa ir ao mercado. E Samantha, por sua vez, liga para Oscar, contando que já descobriu quem é a tal mulher que fez o escândalo na igreja e que ela é a ex-noiva do seu marido. Agora ela quer saber se o incidente teve alguma consequência na imprensa, mas o Aspone diz que não deu em nada. Samantha avisa que vai mandar fotos dela e do marido bem românticas e pede que o rapaz publique também recadinhos de força para sua mamãe. Logo cedo da manhã, Pablo e Abel já estão no banco para tentar arrumar um empréstimo, mas o gerente explica que o rapaz não tem histórico de crédito que permita que a instituição financeira empreste a quantidade que o rapaz está pedindo. Abel se indigna e pergunta ao gerente se eles têm cara de pobre e por isso está negando o empréstimo, pois, afinal, para que alguém tenha o tal histórico de crédito, é preciso emprestar algum dinheiro de algum banco primeiro. Pablo percebe que o primo vai aprontar alguma e quer ir embora, mas Abel senta o rapaz novamente na cadeira. O gerente tenta explicar novamente e diz que o motorista deveria começar com um cartão de crédito. Abel continua falando e ameaça o funcionário que se levanta para encarar o rapaz. Vendo a situação, Abel se esconde atrás de Pablo e o puxa pelo braço para os dois irem embora de uma vez daquele local. Enquanto isso, Angela volta a falar com a enfermeira do Complexo Hospitalar Vega para saber se surgiu uma oportunidade de emprego, mas descobre que ainda não abriram vagas. Aproveitando a oportunidade, a moça tenta descobrir o máximo que pode sobre a relação de seu marido com Samantha. A moça fica sabendo que Álvaro e Samantha se conhecem há cerca de 5 meses. Mas ficaram noivos há 1 mês e meio, mais ou menos, desde que o rapaz voltou de uma de suas viagens administrativas. Curiosa, Angela resolve perguntar à mulher por que a filha do dono da empresa se casaria com um empregado tão modesto. Porém, a sua surpresa quando a enfermeira-chefe do hospital revela que o rapaz ocupa um dos cargos mais altos na empresa e ganha rios de dinheiro. Mas a enfermeira muda de assunto e pergunta para quem são as flores que a moça levou. Angela diz que precisa de um favor e pede à colega para ajudá-la a encontrar um dos quartos do hospital. Enquanto isso, na mansão dos Vega, Geraldo vai ao quarto da esposa para ver como ela está. O homem leva uma tela e um estojo novo de lápis para ela como presente, mas percebe que Beatriz não se interessa. Ele pede que a mulher lute, mas ela responde que somente quer ficar encerrada em seu quarto. Desesperado, ele pede que a mulher não se deixe abater e se cuide, por ela e por ele. Nesse meio tempo, no hospital, Angela consegue encontrar o quarto de Mirta e conta que Leonardo é seu professor e comentou sobre o estado da mãe. De mau humor, a socialite responde que o rapaz é um bom homem, muito diferente de Sandro. A garota, então, se oferece para ajudar a mulher, dizendo que é enfermeira. Mirta comenta que achou que a moça era estudante de medicina. Angela, então, explica que realmente é estudante, mas também é formada em enfermagem. A mulher resolve pedir a ela que a ajeite na cama e, com todo o carinho, Angela começa a ajeitar os travesseiros e as cobertas da mãe de Leonardo, que, aliás, chega e vê sua amiguinha cuidando da sua progenitora. Mas Mirta ainda não está satisfeita e pede à enfermeira que a ajude a diminuir a dor que está sentindo. A moça explica que isso não será possível, mas pode ensinar uma técnica de respiração que vai fazê-la se sentir melhor. Enquanto a enfermeira conduz o procedimento, Leonardo baba na soleira da porta de tão orgulhoso que está de seu crush. Nesse meio tempo, na periferia, Pablo, que está reunido com a família, quer saber como foi a conversa de luz com a diretora da escola e conta que espera que a amiga tenha tido mais sorte que ele, pois a visita ao banco não foi legal, principalmente depois que Abel armou picuinha com o gerente. No hospital, Mirta finalmente consegue dormir e Angela aproveita para deixar o quarto. A garota acaba encontrando Leonardo no corredor e ele fica feliz da vida ao saber que a garota conseguiu tranquilizar sua mãe. O médico faz menção de sair correndo para ver Mirta,
mas a enfermeira o impede, pedindo que ele não acorde a paciente. Nesse meio tempo, Luz está na escola implorando à diretora mais uma oportunidade para o filho. A mulher explica que o colega do Gibo confessou sua culpa na briga e que tirou onda com a cara do menino, por pensar que ele era diferente. Mas Gibo não fica calado e diz que também teve sua parcela de culpa no ocorrido. Porém, a diretora diz que está disposta a revogar a expulsão dele. Mas o garoto diz que só volta a estudar se seu colega também puder frequentar as aulas. Agora Luz quer saber por que o filho está agindo daquela maneira. E ele explica que, se ela suspender o castigo, vai parecer que está com pena dele, e isso ele não aceita. Enquanto isso, no hospital, a conversa entre Ângela e Leonardo continua e ela explica que a técnica de respiração que aplicou em Mirta é muito eficaz em pacientes que estão em uma situação incômoda e são difíceis. Mas o rapaz resolve emendar e diz que sua mãe é uma das pacientes mais impossíveis de se tratar. A moça defende Mirta, dizendo que ele não pode dizer isso, pois a mulher sente muita dor. Porém, o médico explica que nunca conheceu ninguém capaz de relaxar sua mãe daquela maneira. Fazendo gracinha, o moço revela que sua amiga acabou de ganhar um café. Ângela entra na brincadeira e diz que teve sorte, mas Leonardo emenda e diz que sorte é a dele por desfrutar da companhia da moça. E pinta o clima. Enquanto isso, Pablo está passando a vassoura no pátio do cortiço e Abel aparece para encher o saco do primo, carregando a pá de lixo, e todo animado, diz que percebeu os sinais de luz durante a reunião familiar. Mas Pablo resolve tirar onda com a cara do primo e diz que a moça fez sinais de que ele está bem gordo e chegou até a se ajeitar para não cair com tanta pelanca. Abel se indigna e quer saber o que está acontecendo com o motorista, mas não perde a pose e ainda diz que Luz vê Pablo como um mero inseto. Os dois acabam discutindo, e Abel garante que vai usar seus dotes de Dom Juan para conquistar a mocinha. Porém, Pablo resolve reforçar que a aposta será ganha por aquele que conseguir roubar primeiro, um beijo da doméstica. Pura aparece bem na hora, e carregando um enorme cesto de roupas, grita com os netos, perguntando se os dois tinham apostado para ver quem iria ficar primeiro com Luz. Furiosa, ela atira o cesto no chão, saca o chinelo e os marmanjos se cagam de medo da velhinha. Nesse meio tempo, a conversa entre Ângela e Leonardo continua na cafeteria do hospital. A moça desabafa, dizendo que está procurando forças para seguir adiante e que dói muito saber que, naquele momento, seu marido está em um paraíso com outra mulher. O médico diz que entende perfeitamente a situação, mas a garota resolve se menosprezar, pois acha que não foi suficiente para Álvaro. Porém, o galã reclama e manda a moça não pensar daquela maneira, pois ela não deve se culpar pelo que o infeliz fez com ela. A enfermeira insiste e revela que não consegue compreender por que o rapaz fez o que fez, e mesmo assim, ainda ama o desgraçado. Leonardo trata de contornar a situação, dizendo que ela não deve se culpar por continuar tendo sentimentos pelo marido, mas existe uma diferença, é que ela sempre foi honesta com o esposo. O médico ainda diz que é normal que as pessoas continuem apaixonadas por alguém que lhes magoou, e ainda completa, avisando que sabe o que está dizendo. Curiosa, a enfermeira quer saber por quê, e Leonardo resolve contar sobre Alba, dizendo que, há alguns dias, abriu sua carteira e caiu uma foto da antiga noiva, o que o fez recordar tudo o que sentia por ela. Ângela consola o amigo, dizendo que um dia ele vai se esquecer da moça, e ele diz o mesmo. Porém, neste exato momento, entra uma mensagem de Alba no celular do rapaz. Do outro lado da cidade, a polícia bate na porta do antigo apartamento de Álvaro, mas o porteiro avisa que o rapaz está viajando e acha que ele não voltará a morar ali. O investigador quer saber se o homem sabe onde podem encontrar o rapaz. Em São Jacinto, Fulgêncio volta à casa de Adela para dizer que não vai conseguir o táxi para levar o compadre ao hospital até o dia seguinte. Desesperada, a mulher pede ao compadre que fique com Gabino, pois uma vizinha conseguiu dinheiro para os remédios de seu marido e precisa ir à farmácia. O homem diz para ela ir tranquila, pois vai cuidar do doente. Mas assim que fica sozinho com o compadre, Fulgêncio o mata, sufocando o pescador com o travesseiro. Nesse meio tempo, na mansão Vega, Beatriz diz ao marido que está tentando se manter forte, e Geraldo diz que ela está fazendo muito bem, pois juntos vão enfrentar o problema, e logo os dois vão rir de tudo aquilo. A campainha toca insistentemente, e a artista conta que não tem ninguém para atender, pois deu folga aos empregados. O empresário resolve ir pessoalmente atender. É a polícia.
os investigadores se apresentam, dizendo que estão ali para entregar uma intimação do juiz a Álvaro, para que ele responda pelo crime de bigamia cometido contra Ângela. E em São Jacinto, a coisa sai do controle quando Adela aparece de surpresa, dizendo que precisou voltar para casa. Ela se dá conta de que Fulgêncio estava sufocando o compadre com o travesseiro, mas é tarde demais, e ela culpa o sujeito pelo assassinato. Fulgêncio nega tudo, mas ela está desesperada chorando em cima do cadáver do marido. E o infeliz, ao invés de ficar com a boca fechada, resolve dizer que seu compadre já estava no fim e só o ajudou a fazer a passagem. Gritando muito e chamando o homem de assassino, ela pula em cima do sujeito, mas ele segura os braços dela e manda a mulher aceitar as coisas como são. Mas Adela só se acalma quando Fulgêncio a ameaça, dizendo que, se ela abrir a boca, vai fazer companhia ao marido e aproveita para dizer que ela se acomode com ele. A mulher luta, mas ele a agarra. Adela dá um soco na cara do infeliz e consegue escapar, gritando por socorro. Na cidade, Geraldo está cada vez mais pasmo com o que a polícia está dizendo. O investigador quer saber se ele é o procurado pela justiça. Diante da negativa do empresário, o policial quer saber se ele conhece o rapaz. Sem acreditar, Vega diz que conhece o moço, mas o que os policiais estão dizendo é uma bobagem. Porém, a autoridade interrompe o homem, avisando que estão ali apenas para entregar uma ordem judicial. Depois de ler o documento, Geraldo, que também é advogado, diz que não pode dar maiores informações sobre o paradeiro de Álvaro, mas informa que ele está fora da cidade. O policial diz que o empresário fica responsável por avisar o rapaz sobre a intimação e pedem que ele assine o recebimento do documento. Beatriz aparece na porta e o homem trata de dispensar as autoridades rapidamente, mas a mulher insiste em saber o que está acontecendo. Na cafeteria do hospital, Leonardo conta a Ângela que a mensagem da ex era para saber como estava passando Mirta e desejar melhoras. O rapaz conta que é a primeira vez que recebe uma mensagem de Alba desde que terminaram, mas ela e sua mãe eram amigas íntimas. A enfermeira diz ao amigo que ele deveria responder à mensagem, mas, desconcertado, Leonardo avisa que talvez faça isso mais tarde. No cortiço, Pura está furiosa e expulsa os netos do cortiço a chineladas. Bem na hora, Luz e Guibo chegam e o garoto resolve fazer uma piada da situação. Pura ameaça o menino, dizendo que o chinelo vale para todos. Luz resolve perguntar o que está acontecendo. A avó manda os netos contarem por que estão apanhando. Como os rapazes não desembucham, ela senta o chinelo nos dois, até que Pablo resolve falar. O motorista começa colocando a culpa de tudo no primo. Os dois acabam discutindo novamente e só enrolam, para não ter que confessar nada. Mas Pura perde a paciência e conta que os dois apostaram quem iria beijar Luz primeiro. Guibo fica bravo e, pegando o chinelo das mãos da vovozinha, pergunta como foi mesmo o xingamento que ela usou. Pura repete e o garoto senta o chinelo nos moços, dizendo para eles não se meterem com sua mãe. Na mansão, Geraldo explica à esposa o que está acontecendo e diz que espera que tudo não passe de um erro. Beatriz, por sua vez, comenta que a situação é muito grave e o empresário afirma que o rapaz pode até acabar preso, jurando que, se for verdade, ele vai pagar caro. Geraldo ainda diz que vai descobrir toda a verdade, começando por saber quem é a mulher que apareceu na igreja. Os dois decidem esperar o casal voltar da lua de mel, mas a conversa tem que ser interrompida, pois Beatriz começa a passar mal. Enquanto isso, Adela corre desesperada pelo mato, tentando fugir de seu compadre, que a persegue sem parar. Nesse meio tempo, Leonardo convida Ângela para jantar com ele, mas a moça diz que não pode ficar. O rapaz insiste e convida a garota para ir até seu apartamento, mas Sandro chega e é apresentado à enfermeira. O homem resolve convidar os dois para comer e aproveita para comentar que agora sabe quem é a moça que está roubando o sono de seu filho. Sem graça, Ângela responde que ele está enganado e é Alba quem continua fazendo isso. Mas Leonardo se mete, pedindo que os três reiniciem a conversa, deixando os seus assuntos pessoais de lado. O rapaz, então, apresenta novamente seu pai à enfermeira, dizendo que ela é uma de suas alunas e uma amiga. Sandro topa e conta que esteve com Mirta, que foi levada para fazer novos exames, mas ela não quer vê-lo. O engenheiro ainda afirma que, conhecendo a esposa, sabe que ela nunca vai perdoá-lo. Enquanto isso, Adela continua fugindo de Fulgêncio, que não consegue encontrar a mulher de jeito nenhum. Depois de conversar mais um pouco, Beatriz e Geraldo resolvem ligar para a filha e conversar com ela e o marido ao mesmo tempo. Samantha atende e o pai explica que ele e a esposa precisam conversar com ela e o marido sobre um assunto muito sério, pedindo que a moça coloque o celular no viva voz.
Com sua bermuda cereja, Álvaro chega saltitante carregando uns drinks e dizendo que os dois podem ainda dar um passeio antes do final do dia. A Patricinha diz ao rapaz que seu pai quer conversar com os dois. O falcatrua cumprimenta o sogro e Beatriz se mete na conversa, dizendo que não queriam atrapalhar a lua de mel, mas precisam falar sobre algo muito importante. Samantha acha que aconteceu alguma coisa com a mãe, mas Geraldo responde que ela está bem. Porém, precisam que o genro lhes dê uma explicação e não podiam esperar até o regresso do casal. A ligação começa a falhar, mas Geraldo diz que 2 oficiais de justiça estiveram na casa procurando por Álvaro para entregar uma intimação e querem saber do que se trata. O sinal cai e Samantha diz ao marido que vai tentar buscar um lugar onde o sinal esteja melhor, mas o rapaz, desconfiado, diz que logo vão restabelecer o serviço e os dois deveriam procurar algo para fazer e curtir o local. Geraldo continua tentando o contato com a filha, mas a ligação corta. Porém, o empresário, vendo que não vai conseguir falar com a filha, resolve mandar uma mensagem dizendo que o casal precisa regressar com urgência à capital, pois a polícia esteve na mansão procurando por Álvaro, pois existe uma denúncia contra ele da parte de Ângela Gutierrez. O homem ainda avisa que o motorista está à disposição para buscá-los no aeroporto. Furiosa, Samantha entrega o telefone ao marido e quer saber do que se trata aquilo. Em São Jacinto, Adela consegue se esconder de Fulgêncio atrás de uma árvore. Ângela, por sua vez, é vista por Dário, que liga imediatamente para o comparsa, mas o rapaz não atende. No hotel, Samantha está furiosa e pressiona o marido para saber da verdade, mas Álvaro continua negando, dizendo que não sabe o que aquela mulher andou fazendo. Cada vez mais incorporada com o demo, a Patricinha diz que aquilo deve ser algo muito grave para que 2 policiais tenham ido procurá-lo na casa de seus pais e decreta que os dois vão voltar para a capital imediatamente, jogando na cara dele que a mulher da intimação é a mesma louca que apareceu na igreja. Zé Topete resolve tentar acalmar a esposa, pedindo que os dois esperem mais um pouco, mas ela diz que não vai esperar mais nada e quer ir direto para o aeroporto, pois precisa conter a situação. A maior preocupação da garota é com o escândalo que vai se armar nas redes sociais se descobrirem a tal intimação e ela vai virar meme. Álvaro insiste, mas Samantha perde de vez a paciência e diz que vai voltar sozinha para a capital. Nesse meio tempo, no hospital, Ângela chega à recepção do andar onde estão Leonardo e Sandro. A moça se dispôs a acompanhá-los para saber como está Mirta, depois dos novos exames. Por mais que o médico diga que ela não tem nenhuma obrigação, a enfermeira faz questão de frisar que, quando ela precisou, ele foi um ombro amigo, e agora é sua vez de retribuir. Sandro fica emocionado com a postura da moça, mas o médico chega e os 3 se levantam. O doutor diz que precisa conversar seriamente com os 2 homens. No cortiço, o bicho tá pegando para o lado de Abel e Pablo. Como 2 guris cagados depois de ter feito arte, os marmanjos se encolhem na poltrona com o discurso de Luz, que diz que foi muito feio o que eles fizeram, pois não se pode apostar para ganhar o que quer que seja de uma mulher, já que as mulheres não são objetos que se ganhem ou se vendam. Os 2 tentam se desculpar e dizem que fizeram besteira, mas não tinham nenhuma maldade. Porém, Luz não dá o braço a torcer e pergunta o que iria acontecer se ela tivesse caído na armadilha. Indignada, ela pergunta: "E os meus sentimentos? Não contam?" Mas a moça, que está magoada, diz que acreditou que a amizade deles era real e chegou até a confiar seu filho aos cuidados do rapaz. Pablo se dá conta de que o buraco é mais embaixo, mas é tarde demais. E quem também está desesperado é Dário, que não consegue falar com Álvaro e resolve deixar uma mensagem. Mas o farsante está ocupado carregando as malas e tentando convencer a esposa a esperarem mais um pouco. Só que Samantha não se convence e diz que quanto mais demorarem a voltar, maior será o escândalo. O rapaz ainda tenta mais uma vez contemporizar, mas a moça o interrompe e avisa: "Ou você vai voltar nesse voo comigo, ou pode voltar para onde veio." A situação também está ruim para a Adela. É que por mais que a moça peça proteção aos céus, Fulgêncio acaba encontrando-a e a ameaça, lembrando que a mulher não tem mais para onde correr. Adela se recusa a ir com o sujeito, mas ele avisa que, se ela não ceder, vai dizer a todo mundo que foi ela quem matou o Gabino. Assustada, a mulher argumenta que foi ele quem matou seu compadre, mas o sujeito pergunta se ela acha mesmo que vão acreditar na louquinha que não sabe quem é, ou nele, que é cunhado do chefe de polícia da cidade. Assustada, Adela tenta entender por que o sujeito matou seu compadre. Porém, o sujeito não está a fim de papo e agarra a mulher à força, a jogando no chão.
Adela consegue achar uma garrafa no meio das folhas e acerta o sujeito no meio da cabeça, conseguindo fugir. No cortiço, Abel e Pablo continuam pedindo perdão pelo que fizeram, mas Luz é taxativa e diz que vai procurar outro lugar para viver. Minutos depois da conversa com o médico de sua mãe, Ângela encontra Leonardo na recepção do quarto e percebe que o amigo não está bem. Ele conta que a mãe não está respondendo ao tratamento. A moça agora quer saber o que fazer para ajudar, mas ele diz que no momento não há nada. O médico percebe que a amiga também está triste e a consola, dizendo que o tempo cura tudo. Ele ainda revela que as notícias do médico sobre sua mãe não foram nada boas, e os dois se abraçam novamente, buscando apoio.